Senhor, meus irmãos, hoje nós vamos comentar a lição de número 3 das Escolas Bíblicas Dominical, em todas as Assembleias de Deus no Brasil, que tem como tema Ética Cristã e Direitos Humanos. Você já parou para pensar o que são os direitos humanos? Onde surgiu os direitos humanos? Um cristão, ele pode ser preconceituoso? Um cristão, ele pode ser racista? Vamos analisar essas questões à luz da Bíblia. A lição ela está estruturada da seguinte forma: origem dos direitos humanos, primeiro ponto. No segundo ponto, a Bíblia e os direitos humanos. E o terceiro ponto, a Igreja e os direitos humanos. Então vamos ver o que a Bíblia tem a falar sobre direitos humanos. O tema, como eu já falei, ética cristã e direitos humanos. O texto áureo da lição está escrito no capítulo 22 de Êxodo e o verso 21, que diz assim: o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Então Deus está aqui, como Deus é a fonte dos direitos humanos, Deus é o primeiro a estabelecer direitos humanos no mundo, né? Então Deus fala aqui no capítulo 22 de Êxodo: o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Então Deus está aqui, amados, estabelecendo o direito de o povo judeu não afligir e nem oprimir aqueles que são estrangeiros, porque Deus pede para eles lembrarem que no passado eles foram estrangeiros na terra do Egito, e lá no Egito eles foram bastante oprimidos e afligidos. Então, Deus não queria que o povo judeu fosse opressor, né, de seres humanos. A verdade prática diz assim: os direitos humanos revelados na palavra de Deus têm como fundamento o amor. Então, o fundamento primário dos direitos humanos é o amor. A leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 58, verso 6 de Isaías. Para falar da lição, eu quero usar como fundamento, a Bíblia Sagrada. Quero usar também como fundamento o livro de apoio da lição, que é um livro que tem uma profundidade muito boa nesse tema. Gostei muito do livro. Vou usar o livro, Manual de Direito Constitucional da professora Natália Masson, a qual eu tenho uma admiração muito grande. E vou também usar a Constituição Federal do Brasil, Quero também mandar um abraço aqui para o senador Paulo Rocha, Mandou para mim essa Constituição, então eu fiquei bastante feliz, Eu mandei o e-mail e ele mandou para mim a Constituição. Muito obrigado aí. Também eu quero mandar um abraço para o meu pai, Aquele que tem deixado esse legado da gente sempre proclamar e falar dessa palavra que é tão importante para nossas vidas, A palavra de Deus. Pastor Juraci, presidente do campo de Arataú, amo muito meu pai. Então, meus queridos, nós vamos aqui falar sobre a origem dos direitos humanos. Eu quero traçar um panorama histórico acerca dos direitos humanos, Panorama histórico, O cilindro do rei Ciro, é considerado a primeira declaração dos direitos humanos. Então, o cilindro do rei Ciro, esta figura é feita a partir de argila, Ela é uma peça arredondada, dividida atualmente em vários fragmentos, no qual está escrita uma declaração em grafia cuneiforme, acadiana, que contém uma declaração do rei persa II, do rei Ciro, Ciro II, após a sua conquista ao Império da Babilônia. Nesse cilindro que nós acabamos de ver na imagem, o imperador ele mandou registrar a seguinte frase, o seguinte texto: quanto aos habitantes de Babilônia, eu aboli o jugo que era contrário à sua condição, trouxe melhorias às suas degradadas condições de habitação, acabando com as suas condições de queixa. Esse decreto foi emitido no primeiro ano do seu governo após a conquista da Babilônia, em 538 a.C. O documento também autorizava, esse documento que nós acabamos de ver, do rei Ciro II, ele era da Pérsia. Ele também, no documento, do decreto imperial dele, ele estabelecia que os judeus deveriam retornar à sua terra de origem, à Palestina, conforme o escriba Esdras registrou no capítulo 1 do seu livro, Capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4. O escriba, ele fala, que o rei Ciro, a partir de um decreto de Deus, do mandamento divino, ele autoriza o retorno dos judeus à sua terra, à Palestina. Então, aqui o rei Ciro, nós historicamente é o primeiro declaração,
de direitos humanos que nós temos. Apesar do Cilindro de Ciro ser considerado o primeiro documento oficial a tratar de direitos humanos, muito antes disso, outro conquistador da Babilônia, o rei Hammurabi, estabeleceu um dos mais importantes códigos jurídicos da antiguidade. Ele reinou aproximadamente 1792 a 1750 a.C. Então nós temos um documento oficial, que é o Cilindro do rei Ciro, e temos também um documento não oficial, que é o Código de Hammurabi, né? Que também continha leis jurídicas, né? Que declarava direitos humanos, né? As leis contidas no Código de Hammurabi estavam precedidas de um longo prólogo, no qual o rei representava a si mesmo como um pastor e um príncipe piedoso, fazendo com que a estrela do código fosse gravada e colocada em um lugar público para que o forte não oprimisse o débil e para que a justiça prevalecesse no reino. No entanto, em grande parte da história, os direitos foram de uma prerrogativa da minoria, privilegiada. Então, como vocês podem ver, sempre na história e hoje no Brasil também, né, os direitos sempre foram para uma minoria. E quando eu falo de minoria aqui, eu não estou falando de quantidade, né? Não é quantidade. É um grupo, né, social discriminado que não tem os direitos abarcados, né? Eu quero falar aqui sobre igualdade, né? Eu quero entrar na lição aqui e comentar um tema que a gente precisa compreender, né? Para a gente prosseguir na lição. O que é igualdade? Nós vamos ver lá, os direitos humanos no Brasil, né? Estão fundamentados na Constituição Federal, né? Que a gente vê lá direitos fundamentais e direitos humanos. Nós vamos ver a diferença do que é direitos fundamentais e direitos humanos. O que é igualdade? A Constituição fala, né, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, de sexo, né? Aqui no caput do artigo 5º da Constituição diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade da vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos da Constituição. Então a lei está dizendo aqui, a Constituição está falando que todos são iguais perante a lei. Nós precisamos entender o que é igualdade formal e o que é igualdade material, né? A igualdade formal é aquela igualdade que está contida na Constituição, que a Constituição fala que todos são iguais. Aí eu vou mostrar uma figura para vocês verem a diferença da igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal é aquela igualdade que está escrita, né? Todos são iguais perante a lei, está escrito. Isso é igualdade formal. Só que se eu pego essa igualdade e aplico a todas as pessoas, logo eu vou criar um sistema de desigualdade profunda, né? Aristóteles dizia: devemos tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Então, esta imagem aqui, vocês estão vendo aí no campo de futebol, né? A imagem, para mim aqui é direita, não sei se para você vai ser direita. A igualdade formal é a imagem da direita. Você está vendo lá que tem 3 pessoas de estaturas diferentes. Então, a igualdade formal é quando eu coloco lá um banco da mesma altura para todo mundo. Então, todo mundo está assistindo o jogo. Só que a desigualdade continuou. Isso é igualdade formal, está lá. Todos são iguais perante a lei. Então, a lei concedeu ali para aqueles 3 ali uma igualdade formal, um banco da mesma estatura. Porém, a desigualdade continuou, porque existe alguém ali que tem problema de nanismo. Alguém que tem uma deficiência, a igualdade formal não serviu para ele. No lado esquerdo aqui para mim, nós temos 3 pessoas. Nós vamos ver que tem ali a igualdade material, que é quando a lei vai lá e trata os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Então, aquele que tinha a estatura menor, ele ganhou 3 bancos lá para ele ficar na mesma altura daquele que não precisa. Então, as políticas, por exemplo, públicas, né, do FIES, esses financiamentos de estudantis, ProUni, né, universidades, eles são estabelecidos para quê? Para que aqueles que não têm condições tenham acesso aos serviços públicos e aquele que tem condições pague, banque uma universidade. É claro, eu não vou entrar no mérito aqui que há os fraudes, né? Não estou entrando no mérito do fraude. Um outro exemplo da igualdade material que a lei confere, por exemplo,
na questão do imposto de renda. Imagina se a alíquota de imposto de renda máximo, que é 22,5% no ordenamento brasileiro, fosse para todo mundo, para ricos e pobres. Então o que a lei estabelece? A lei estabelece uma alíquota progressiva de imposto de renda. Aquele que ganha menos paga menos imposto, o que ganha mais paga mais. E tem uns casos, aqueles que ganham menos lá, R$1.000, R$1.500, que são isentos do imposto. Imagina se a igualdade formal que está escrita na lei fosse igual para todo mundo. Todos são iguais. Então vamos colocar uma alíquota de imposto para todo mundo igualmente. Então o camarada que ganha, por exemplo, R$100.000 por mês ia pagar 22%. E o camarada que ganha R$1.000 ia pagar 22%. Então a gente ia criar um sistema de desigualdade. Então a igualdade material e a igualdade formal é isso. Formal, está escrito. Material é quando eu trato igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Aí eu vou entrar aqui, antes de entrar na... Isso aqui é só uma introdução sobre direitos humanos, na questão de cotas, né? Por que adota-se a questão de cotas? Justamente por isso, porque o negro, ele carrega sobre si um estigma social. O que é um estigma social? Vamos voltar a 2.000 anos, quando na Grécia o escravo ele era marcado com ferro. Um ferro marcava o escravo, criava-se nele uma marca física através de um ferro, e ele carregava para sempre essa marca física, que ele era um escravo. No Brasil nós sabemos que os negros eles foram serviçais quando os europeus colonizaram o Brasil. Eles foram escravizados. A Europa tinha uma ideia de que os europeus eram uma raça superior, né? Então, quando chegaram aqui no Brasil, trouxeram os índios, os negros africanos e escravizaram os negros. Então, os negros eles carregam um estigma social. Aquela marca física que era gravada no escravo, ela ficou gravada socialmente no negro. Então, as políticas de inclusão, as ações afirmativas, é justamente para quê? Eles carregam essa marca social, então eu vou favorecê-los, eu vou facilitar a entrada deles nos serviços públicos para que eles estejam no mesmo nível de todos, ou seja, eu vou facilitar, não que eles tenham menor inteligência, mas facilitar para que haja uma igualdade material, ok? Então vamos continuar aqui na lição. Nós já falamos aqui do Código de Hammurabi, né? Então vamos falar sobre a origem dos direitos humanos na modernidade. O que é o período da modernidade? Os historiadores eles fracionam esses períodos, né? Antiguidade, modernidade, pós-modernidade, pré-história, né? Eles datam para facilitar a compreensão, né? Então o período medieval foi do século V ao XV. Do XV ao XVIII, né? O século XV ao século XVIII, nós temos o período da Idade Moderna. Então, na Idade Moderna também origina os direitos humanos, né? Que é justamente no Renascimento, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês uma figura, né, que representa o Renascimento, né? Para a gente entrar na questão dos direitos humanos no período da modernidade, né? Nós temos essa pintura aqui do Leonardo da Vinci, né? É uma pintura bastante famosa no mundo aí da arte, né? E essa pintura ela representa o antropocentrismo que aconteceu no Renascimento, não é isso? Nós sabemos que no período medieval, do século V até o XV, né, no período medieval, o sistema religioso, né, monopolizou, né, através da Igreja Católica, criou-se o monopólio do sistema religioso, né? Então aí a Igreja Católica trouxe a ideia do teocentrismo, ou seja, todas as explicações eram baseadas no divino. Qualquer fenômeno social, natural, econômico, explicava-se a partir do divino. Então, com o Renascimento, né, que foi um movimento cultural, científico e econômico, considerado como a revolução científica e literária, né, eles criaram essa ideia do antropocentrismo, que era o homem era o centro das questões, né? A partir daí o homem passou a ser o centro de tudo, né? Então esse período ele contribuiu, né, para os direitos humanos, né? Contribuiu para o surgimento do humanismo, né?
um movimento intelectual focado no homem, né? Então os humanistas, eles valorizavam os direitos individuais do cidadão e acreditavam no progresso e na capacidade humana. Os ideais humanistas, né, inspiraram os cristãos e a necessidade de reformar o sistema religioso, especialmente o clero. Então, nós temos aqui um contexto histórico, né, a partir da Renascença, né, a partir do antropocentrismo, né, a partir do humanismo, né, o homem passou agora a ser o centro, né, e os direitos de liberdade, né, os direitos individuais, né, então essa ideia da liberdade propiciou, né, a busca, né, por uma reforma protestante para que houvesse o direito, né, as pessoas terem a liberdade de consciência, a liberdade de crença, né, a liberdade de locomoção, a liberdade de pensamento, né, que antes essas liberdades não eram autorizadas pelo sistema religioso vigente. Né? O sistema religioso vigente não autorizava que essas liberdades acontecessem, né? Então, como resultado da Renascença, né, desse progresso literário, né, científico, né, cultural, econômico, né, em 1517 a Reforma Protestante foi deflagrada na Alemanha pelo agostiniano Martinho Lutero, né? Então, a partir daí eles reivindicaram, né, o direito, né, da liberdade individual, né, a poder optar, né, por outra religião, outro dogma, né, outro sistema de religião, né, a liberdade de culto, né, que não havia anteriormente. E depois, né, no século XVIII, né, o Iluminismo, também chamado o século das luzes, né, foi um movimento cultural de elite intelectual europeia do século XVIII. Ensinava que os homens tinham direitos iguais e que, para corrigir as desigualdades, a sociedade deveria ser modificada. Para efetivar essas mudanças, o Iluminismo difundiu as ideias de liberdade de expressão e de culto, proteção contra a escravatura, né, e a injustiça social. Então, esse movimento, né, cultural, né, intelectual, chamado Iluminismo, né, que foi considerado também como o século das luzes, né, por que ele chama isso? Né? Porque no período medieval, no período do monopólio da religião, né, as pessoas não podiam pensar diferente da igreja, né, do sistema, né? Eu não falo igreja, mas eu falo do sistema religioso da época. Quem pensasse diferente, né, seria considerado como herege, né? E os cientistas, né, que pensavam diferente da igreja, né, eles eram mortos e queimados vivos, né? Eram considerados como hereges. Então o sistema lá que os historiadores chamam de Idade das Trevas, né, que é a Idade Média, ou seja, não havia o progresso, o conhecimento científico não poderia ser falado, né? O conhecimento científico era obstruído, né, pelo sistema religioso vigente, né? Então, a partir do Iluminismo do século XVIII, né, as pessoas, os filósofos começaram a pensar diferente, né? E na Revolução Francesa teve também uma ruptura político-religiosa, né, no sistema papal, e que facilitou essa ascensão do conhecimento científico, do conhecimento filosófico e da diferença de pensamento. Então, aqui no Iluminismo, no século XVIII, né, os homens também começaram a buscar, né, liberdade de expressão, liberdade de culto, né, pensamentos contra a escravatura, a injustiça social, né. Então, nós vamos agora o primeiro item, né, do primeiro ponto, né, que é direito, definição de direito, né. Então, a gente está falando sobre direitos humanos, então vamos definir aqui direito, né. A palavra direito tem origem no latim que quer dizer rectus. Aqui na lição, né, tá essa definição, na lição do pastor Douglas Batista, né, que significa aquilo que é reto, correto, justo. Na perspectiva da ética, aquilo que é bom a todas as culturas, que pode ser expresso em direitos do homem. Então, o direito é aquilo que é bom para todos, né? O direito é aquilo que é reto, aquilo que é correto, aquilo que é justo, né? E aí eu já expliquei sobre justiça, né? Justiça é igualdade, né? Então, a partir do momento que eu estabeleço a igualdade, né, entre as pessoas, eu estou praticando justiça, né? Um outro exemplo que eu falei, né, sobre igualdade material, quando um consumidor compra um produto, né, numa loja, né, e essa loja vem esse equipamento vem danificado, né? O direito lá ele cria um sistema de hipossuficiência, né? A gente sabe que toda denúncia que a gente faz a gente tem que provar ela.
Então, esse ônus da prova, ele é transferido para a empresa onde o cliente comprou. Por quê? Porque o cliente é hipossuficiente, ou seja, o cliente não tem capacidade técnica para comprovar um defeito, né? Ele não conhece eletrônica, ele não conhece engenharia para fazer uma análise, um diagnóstico técnico e comprovar um defeito. Então, esse ônus probatório é transferido à empresa. Então, isso é uma forma de justiça, né? Isso é uma forma correta, uma forma justa. Imagina se o cliente tivesse que comprovar tecnicamente que a empresa entregou um produto errado, né? Então, isso é direito, né? Isso é correto, né? Isso é justo, né? É o significado de justiça. Esses direitos se relacionam com a dignidade do ser humano, tendo a proteção da vida, a liberdade e da igualdade como pressuposto principal. Então, o principal pressuposto do direito é a proteção da vida. Nós vamos ver lá na frente sobre pena de morte, vamos ver depois como o aborto, né? Temas bastante complexos também. Mas o direito tem como fundamento principal a proteção da vida, né? A liberdade, a igualdade, né? Como pressuposto principal. Então, todos nós somos iguais, né? Não tem esse negócio da pessoa ser negro, não tem esse negócio da pessoa ser de uma etnia diferente, de um comportamento diferente. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais, tá? O segundo item do primeiro ponto diz assim: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bom, nos tempos modernos, a Carta Magna de 1215 foi considerada a primeira das chamadas Declaração de Direitos, né? Ela contém as liberdades dos ingleses. Os princípios mais relevantes eram a lei da terra, o justo processo penal, o direito do julgamento no tribunal do júri e nenhum imposto sem representação. Então, na primeira Declaração de Direitos Humanos no período moderno, que é 1215, né, está no princípio, né, da lei da terra que os ingleses, que era dos ingleses, né, quais eram os fundamentos principais, né, a lei da terra, como eu já mencionei, né, o justo processo penal, né, o direito a julgamento no tribunal do júri e nenhum imposto sem representação. Então, os impostos, eles tinham que valer, né? Em 1750, por exemplo, os ingleses criaram um slogan, né, que era No Taxation Without Representation, né? Então, o que eles estavam dizendo aqui? Sem representação, sem taxação. Os ingleses estavam querendo reivindicar o quê? Já que o Congresso Nacional não nos representa, nós não vamos pagar impostos, né? Então, era justamente essa frase aqui, No Taxation Without Representation, né? Essa frase, né, os ingleses, né, estavam dizendo que se o Congresso Nacional não representava eles, então eles também não iriam pagar impostos. Por quê? Porque na Declaração de Direitos Humanos deles, né, nenhum imposto, né, era dado sem a devida representação, né. A declaração mais conhecida foi promulgada pela primeira vez em 26 de agosto de 1789, em Paris, na França, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né. Todo mundo conhece, né, a Revolução Francesa, né, foi um momento histórico marcante na história da humanidade, né. Então, o resultado da Revolução Francesa, inspirada pelo Iluminismo, né, elaborou 17 artigos proclamando a liberdade, igualdade e fraternidade. São as ideias da esquerda, né. Esses direitos passaram a ser considerados universais, com validade para todos os homens em qualquer época e lugar. Então, liberdade, igualdade e fraternidade era o lema da Revolução Francesa. Então, a partir dali, quem quiser se aprofundar historicamente, né, na Assembleia Constituinte, né, do rei Carlos VI, né, 15, quem quiser se aprofundar nessa questão, né, eu sugiro ler o livro, né, sobre a Revolução Francesa, que é uma leitura muito boa, né, revolucionária, né, de mudança de paradigmas e de patamares, né. Então, lá na Revolução Francesa, né, em Paris, né, foi declarado os direitos do homem e do cidadão, 1789, né. Esses direitos passaram a ser considerados universais, com validade para todos os homens em qualquer época e lugar. Então, esses direitos eles passaram a ser universais, né. Destaco alguns direitos da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, lá na Revolução Francesa, né. Os homens nascem livres e são iguais em direito. Os direitos naturais e imprescindíveis ao homem são a liberdade, a propriedade, a segurança, a resistência à opressão.
Então, ele também dizia, né, na Declaração dos Direitos do Homem lá, ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados por lei. Todo acusado se presume inocente até ser declarado culpado. Então, todo culpado, ele era inocente até ser declarado, né, por um devido processo legal. Ninguém pode ser inquietado pelas opiniões. Então, na Declaração dos Direitos do Homem, lá na França, em 1789, ninguém poderia ser vedado, né? Ninguém poderia ser inquietado pelas opiniões. Infelizmente, isso no Brasil é muito comum, né? Eu já trabalhei em empresa numa empresa que uma vez eu estava de férias, né? E eu discuti com um colega de outra equipe no Facebook. E numa sessão de feedback ele imprimiu essa minha conversa com o colega e trouxe na mesa e mostrou para mim que eu discuti com um colega fora da empresa. Ou seja, a liberdade, né? Isso é muito comum no Brasil, né? As empresas de produção, elas oprimem muitas pessoas, né? Elas cerceam direitos, né? Do cidadão, direitos do homem, né? Ao oprimir as pessoas, ninguém pode falar, né? Eu trabalhei nessa empresa quase 9 anos e os quase 9 anos foi silêncio total, né? Eu estou lançando esse vídeo agora porque eu saí, mas antes de eu trabalhar eu não poderia nem lançar um vídeo desse, né? Porque era perigoso, né? Eu queria muito crescer na empresa, eu queria ter sucesso na empresa, né? Então eu cerceava o meu direito porque era uma opressão e as pessoas diziam que pessoas que tinham opinião ou que lançavam esses vídeos assim não cresciam na empresa, né? Então infelizmente isso é comum no Brasil, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa é fundamental para todas as culturas, né? Mas infelizmente isso é muito praticado no Brasil, né? Então, ninguém pode ser inquietado pelas opiniões. Isso foi um dos lemas lá da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Em 1789, um jurista tcheco-francês, né, Karel Vazak, ele classificou os direitos do homem a partir da primeira, da segunda e da terceira geração. Então, esse jurista, ele classificou os direitos do homem em 3 gerações, né? A primeira geração, os direitos de primeira geração são direitos civis e políticos, essencialmente ligados ao valor da liberdade. Então, nessa primeira geração, os direitos são civis e políticos, né? Essencialmente ligados ao valor da liberdade. E enquanto o desdobramento, esse direito que nós acabamos de ler da primeira geração, o direito à vida, o direito à liberdade religiosa, também de crença, de locomoção, de reunião, de associação, o direito da propriedade, a participação política, né, a inviolabilidade do domicílio, né, o segredo de correspondência. Então esses direitos são considerados direitos de primeira geração. Nós sabemos que no período da ditadura militar, né, qualquer militar entrava na sua casa sem autorização, né? Então a Constituição brasileira, quando ela foi promulgada em 88, né, foi criado no artigo 5º que o domicílio é inviolável, né? Ninguém pode entrar num domicílio sem a autorização do proprietário ou então uma ordem judicial, né, a partir das 6 da manhã até as 6 da tarde, ou um flagrante delito, alguém está matando o outro dentro de sua casa, alguém pode pular, né, ou algum catástrofe natural, né, a pessoa pode entrar na tua casa sem autorização. Então o domicílio ele é inviolável, né, é de primeira geração esse direito. Os direitos de primeira geração são aqueles que consagram meios de defesa de liberdade do indivíduo, a partir da exigência de que não haja ingerência abusiva dos poderes públicos na sua esfera privada. Então, os direitos da primeira geração, né, ele afasta, né, a ingerência do poder público na tua vida privada. Então, nenhum policial pode entrar aqui na minha casa, né? Para que ele entre na minha casa, tem que haver aqui uma autorização do juiz, né, para que ele entre na minha casa. Mesmo assim, ele não pode entrar durante a noite, só pode entrar durante o dia, né, de 6 da manhã até 6 da tarde. Então, o direito de primeira geração, ele não permite que o Estado interfira na nossa vida privada, né? A inviolabilidade, né, das correspondências, né? A correspondência nossa não pode ser inviolada, né? A nossa participação política, né? O direito de associação, de locomoção, de crença, né? Crença religiosa, né? E aí nós temos também, por esse jurista, né, que foi classificado, o direito de segunda geração, né? Quais são os direitos de segunda geração? São os direitos econômicos, sociais e culturais. Acentuam o princípio da igualdade entre os homens, né? Igualdade material, que eu já falei para vocês, né? São usualmente denominados direitos do bem-estar, uma vez que pretendem ofertar os meios materiais imprescindíveis para a efetivação dos direitos individuais.
Para tanto, exigem do Estado uma atuação positiva, um fazer, ou seja, o Estado tem que fazer. No direito de segunda geração, o Estado tem que fazer, né? Daí a identificação desses direitos quanto à liberdade positiva, né? O que significa que sua realização depende da implementação de políticas públicas estatais, do cumprimento de certas prestações sociais por parte do Estado, tais como saúde, educação, trabalho, habitação, previdência e assistência social. Então, os direitos de segunda geração, eles vieram como uma obrigação do Estado em fazer. Então, o Estado ele tem que criar, ele tem que favorecer saúde, ele tem que favorecer educação, ele tem que favorecer habitação, trabalho, né? Sistema de previdência social, né? O sistema de previdência social ele aparece para minimizar os riscos sociais, né? Para amparar riscos sociais que todo mundo está sujeito, né? Seja um auxílio-doença, alguém que está trabalhando normalmente, né? Se acidentou, adoeceu, né? Aí ele não pode exercer sua função laborativa, o Estado vai lá e concede para ele um direito de receber parcelas, né? Para que sua família não fique à mercê, né? Da vida, né? Sem ter nada para alimentar seus filhos, né? De proteger sua família financeiramente, né? O Estado também tem que favorecer saúde, né? Educação. Então tudo isso são princípios, né? De direitos humanos, né? Então o Estado ele se sustenta nesses direitos, né? E os direitos de terceira geração, né? Que são aqueles direitos em que o Estado, nesta etapa aparecem os direitos de fraternidade e solidariedade, que englobam, entre outros, o direito ao desenvolvimento, ao progresso, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à autodeterminação dos povos, à propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade, à qualidade de vida, os direitos do consumidor, né, e da infância e da juventude. Em resumo, são direitos que não se ocupam da proteção de interesses individuais. Ao contrário, são direitos atribuídos genericamente a todas as formações sociais, pois buscam tutelar interesses de titularidade coletiva ou difusa, que diz respeito ao gênero humano. Então, esses direitos aqui de terceira geração, eles vêm para atender a coletividade, né? A partir os de segunda geração vêm para atender o indivíduo, os direitos de terceira geração veio para amparar a coletividade, né? O direito da criança, né? O direito do idoso, o direito ao gênero, né? O ser humano, mulher, homem, né? Então vamos prosseguir aqui na nossa lição. O terceiro item do primeiro ponto fala sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Essa Declaração Universal ela foi adotada em 1948, após a Segunda Guerra Mundial pela ONU. Ela foi uma resposta aos milhões de vítimas de conflitos e de extermínio deliberado de judeus, ciganos, testemunhos de Jeová, entre outras etnias promovidas pelo nazismo. A declaração contém 30 artigos e reconhece os direitos fundamentais e universais do ser humano, como o ideal a ser atingido por todos os povos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Então todo mundo que já leu aí a história da Segunda Guerra Mundial, 1948, né? O sistema nazista lá do Hitler, né? Que matava as pessoas, dizimava as pessoas porque não eram alemães, ou porque eram judeus, né? Porque eram homossexuais, ou porque eram testemunhas de Jeová, ciganos. Então, a partir dali, né, criou-se, né, a ONU adotou, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Por quê? Porque matava-se só porque achava que a religião do outro era inferior. Matava-se porque o outro era cigano, porque achava que o cigano era bruxo, né? Matava-se porque o outro era testemunho de Jeová. Matava porque sabia que era judeu. Então, nós sabemos que não existe distinção entre o ser humano, não existe raças humanas. No século XIX existia a ideia na ciência de raças humanas. Hoje não há mais, o século XX mudou essa ideia de raças. Existe raça humana. Todos nós viemos de um mesmo tronco, a ciência já comprova isso hoje. Então não há sociedades europeias superiores, sociedades arianas superiores, não existe isso. Ah, o negro é inferior, não. Geneticamente todos somos iguais. Em relação ao negro, por exemplo, dos 30 mil genes, né, que são responsáveis pela formação do DNA humano, apenas 3 genes são responsáveis pela pigmentação da pele. Esse tipo de coisa é irrisório para a biologia. Isso não tem nenhum significado. 3 genes de 30 mil, 3 são responsáveis pela mudança da cor da pele. Então, não faz sentido discriminar um negro, né? Aí é onde eu volto a afirmar a questão das cotas, né? Eles foram historicamente discriminados, escravizados, né?
e eles carregam sobre si o estigma social, uma marca social de escravidão. Então, uma pessoa que é preconceituosa contra negro, por exemplo, ele é um empresário, ele não vai dar emprego para um negro. Então, por isso que esses sistemas de cota eles têm que ser priorizados, têm que ser valorizados. O negro que não queira participar de cota, que não participe. Quando for fazer provas de concurso, coloca lá que não é negro, que é branco, por exemplo. Não coloca, não aceita. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a partir de 1948, pela ONU, foi justamente uma resposta à Segunda Guerra Mundial, ao nazismo, que matava as pessoas por puro preconceito. Todo mundo é igual, não tem ninguém melhor do que ninguém. O 4 item do primeiro ponto diz assim: direitos humanos no Brasil. Aí eu quero fazer uma diferença aqui, o que é direitos humanos e o que é direitos fundamentais. Nós sabemos que a Constituição Federal do Brasil, está aqui no título 2, está aqui, ó, direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos. No título 2 está escrito direitos e garantias fundamentais. Qual é a diferença? Os direitos humanos, eles se estendem no plano internacional. Os direitos fundamentais se estendem no plano interno, no caso do Brasil. Então, o Brasil ele tem a sua Declaração de Direitos Fundamentais, que se restringe internamente ao Brasil. Os direitos humanos se estendem ao plano internacional. Então, todos têm que aceitar os direitos humanos. Então, os direitos fundamentais são internos aqui do Brasil, mas os direitos humanos são no plano internacional. Então, aqui no Brasil, a expressão direitos humanos foi popularizada durante a década de 80. Nessa época, os militantes políticos da esquerda passaram a usar a expressão em oposição ao regime militar. Em 5 de outubro de 1978, o presidente Sarney promulgou a Constituição Cidadã. Então, aqui na Constituição Cidadã, no artigo 5º, como eu já mostrei, tem várias declarações de direitos humanos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, inviolabilidade, segurança. Aí no inciso 1º ele diz: todos, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, homens e mulheres são iguais, não há diferenciação. Em relação a direitos, não. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano, degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, o pensamento ele é livre. A Constituição fala que é livre a manifestação do pensamento. Eu só não posso manifestar o meu pensamento e esconder a minha identidade. Eu tenho que manifestar o meu pensamento e aparecer, porque o meu direito de pensar, de falar, de manifestar o meu pensamento, não pode violar o direito de outro. Por exemplo, eu sou livre para falar o que penso. Só que eu não posso falar palavras de racismo, porque aí eu estou usando um direito para atacar um outro direito, que a Constituição também veda, Então, o artigo 5º aqui na Constituição Federal, é plena liberdade de associação, é assegurado a todos os direitos de informação, o sigilo da correspondência é inviolável, a casa é um asilo inviolável, a intimidade e a vida privada são invioláveis, a honra, a imagem das pessoas, a liberdade intelectual. Então, aqui na Constituição está aqui as declarações de direitos fundamentais para os brasileiros, que nós temos que praticar, Então vamos lá continuar. Vamos continuar aqui. O decreto 7.037 de 2009 amplia os direitos humanos criando o PNDH, Programa Nacional de Direitos Humanos, o qual já sofreu 3 alterações, 3 revisões, O PNDH3 está estruturado em 6 eixos, orientadores, que se subdividem em 521 ações programáticas, que tratam dos direitos universais. O Programa Nacional de Direitos Humanos no Brasil, desde a sua edição inicial, vem sofrendo críticas, pois algumas ações tentam tutelar a sociedade e impor ideologias ao cidadão. Exemplo, legalização do aborto, ideologia de gênero,
fiscalização da mídia por parte do governo como um meio de censura, direito de voto para os presos, proibição para divulgação pública sobre perfil de criminosos, direito de visita íntimas, inclusive homoafetivas. Então, por esses e outros motivos, a concessão e ampliação dos direitos do cidadão e expressão têm sido usadas para bandido. Então, veja bem, tem muita ampliação de direitos aqui que se estende a pessoas que são consideradas bandidos aqui no caso, né? Exemplo, aquela rebelião que teve lá em Natal. Teve uma Alcaçuz em Natal, uma rebelião. E muitos presos não foram mortos, foram decapitados, foram mortos. E aí nós vimos na mídia, né, muitas famílias recebendo indenização, né, porque os seus familiares foram mortos. Mas só que no tema de responsabilidade civil do Estado, né, isso é uma questão de lei, as pessoas que estão sob a tutela do Estado, o Estado tem responsabilidade objetiva com essas pessoas. Então, se a pessoa está dentro de um presídio público e lá ele morre, o Estado é responsável, porque aquele preso está sob a tutela do Estado. Se um bandido sair do presídio e esfaquear alguma pessoa na rua e ele conseguir provar que aquele bandido saiu da rua e esfaqueou ele pode ser indenizado pelo Estado, o cidadão de bem. Por quê? Porque o bandido está tutelado sob a proteção do Estado. Da mesma forma, um aluno de escola pública que tem algum problema lá com outro aluno, algum agravante, alguma briga, alguma confusão, alguma coisa que provocou um dano, o Estado é responsável por aquele dano que aconteceu, porque o aluno está ali sob a tutela do Estado. Então esses direitos, eles foram estendidos, né, de forma muito ampla e abarcou pessoas, né, bandidos, como chama, né, abarcou bandidos, né. Então tem que haver realmente uma reforma no Estado, né, em revisar essas questões, né. O segundo ponto da lição, a Bíblia e os direitos humanos. Vamos lá, direitos humanos no Pentateuco. Os 5 livros de Moisés revelam o código divino e indicam a maneira de viver de seu povo. Em Deuteronômio 6, de 1 a 9, observa-se concepções libertárias e igualitárias, né. Por exemplo, aqui no Brasil, no dia 4 de agosto de 2017, o sírio Mohamed Ali estava no Rio de Janeiro, vendendo, né, coisas para sobreviver. Um refugiado sírio que estava fugindo da guerra, né, e estava ali no Rio de Janeiro vendendo coisas para sobreviver. E um grupo de pessoas começaram a praticar ofensas discriminatórias contra o sírio. A Bíblia diz: ao estrangeiro não afligirás e não oprimirás o estrangeiro. Então nós, como cristãos, nós temos que receber pessoas que vêm refugiados. Aqui em Boa Vista, Rondônia, está cheio de venezuelano que está sofrendo, correndo do criminoso político lá, o Nicolás Maduro, né, o ditador. Então nós, como cristãos, nós não temos que expulsar eles do Brasil. Nós, como cristãos, nós temos que amar e amparar eles, porque a Bíblia diz: ao estrangeiro não afligirás e não oprimirás o estrangeiro. Nós temos que aceitar o estrangeiro. A sociologia ela tem um termo chamado etnocentrismo. O que é etnocentrismo? É quando eu acho que a minha cultura é superior às outras. Quando eu acho que o meu estado é superior ao estado A, estado B. Quando eu acho que eu, brasileiro, sou melhor do que americano. Quando os americanos acham que eles são uma cultura superior, uma cultura melhor do que a nossa. Os europeus. Então isso é etnocentrismo. Nós não podemos achar que a cultura A ou B é melhor do que a nossa. Não existe cultura melhor. Não existe cultura melhor. Toda cultura é igual. Toda cultura tem seus valores. A cultura indigenista não é inferior à minha cultura, que é chamada de cultura civilizada. Do ponto de vista de onde? Que a cultura dele é inferior à minha. Qual é o ponto de vista? Do seu? Não interessa. O seu ponto de vista é particular. Então vamos lá, continuar. Então o Mohamed Ali, o sírio, ele dizia o seguinte: eu não quero problemas, eu só quero trabalhar. Eu não quero problema para ninguém. Era isso que o sírio dizia, né? E muitas pessoas tomaram as coisas, né? Humilharam, uma coisa absurda, uma coisa degradante, violadora de princípios de direitos humanos e violadora da Bíblia.
Deus não quer que o estrangeiro seja maltratado. No capítulo 22, verso 21 de Êxodo, né, já está escrito. Fala que a pessoa de cultura, raça ou etnia diversa não deve ser maltratada com discriminação. A lei também assegura ao forasteiro o direito de não ser explorado e nem de ser perseguido. O estrangeiro tem direito de receber tratamento igualitário e humano. A Bíblia condena a xenofobia. O que é a xenofobia? A aversão a estrangeiros. Deus determina que a viúva e o órfão sejam protegidos. Capítulo 22, verso 22 de Êxodo. A viúva e o órfão devem ser protegidos. Que o pobre não seja explorado. Né? No capítulo 22, verso 25 do Êxodo, né? O pobre não deve ser explorado. Né? A lei proíbe emprestar dinheiros a juros, com usura ao pobre, né? Para afligir o pobre. Né? Então nós, como cristãos, jamais devemos oprimir o pobre. Vamos lá. Os direitos humanos nos evangelhos. Nós estamos no segundo item do segundo ponto. A mensagem de Cristo nos evangelhos se resume na prática do amor a Deus e ao próximo. Jesus quebrou muitas práticas preconceituosas existentes na época. Então, veja bem, Jesus quebrou muitas práticas e preconceitos existentes na época, na sua época, né? Como, por exemplo, ele promoveu a dignidade humana ao curar no sábado, né? Então Jesus colocou a dignidade humana acima do legalismo. A lei não permitia fazer nada no sábado. Curar, não permitia andar, não permitia passar roupa, não permitia nada. Então, Jesus sobrepôs um legalismo, por quê? Por causa da dignidade humana. Deus ama o ser humano. Quem somos nós para tentar denegrir? Quem somos nós para diminuir o ser humano? Quem somos nós para achar que somos melhores? Jesus transpôs barreiras étnicas ao conversar com a mulher samaritana. Então, existia um problema ético. Samaritano e judeu, eles não se comunicavam. Então, Jesus foi lá e conversou com a mulher num poço, sozinho. Conversou sozinho com uma mulher num poço. Então, Jesus quebrou a barreira étnica, conversando com uma mulher samaritana. Então, nós não temos problema nenhum. Nós não podemos ter problema de conversar com pessoas de outras etnias, de outra origem. Relacionar com pessoas de outra origem. Nós somos o mesmo povo, nós viemos do mesmo tronco. Jesus rechaçou atitudes discriminatórias, né, ao jantar na casa de um publicano. O publicano era discriminado, cobrava imposto, pegava propina, cobrava mais do que devíeis. Então o que Jesus fez? Ele rechaçou atitudes discriminatórias ao jantar na casa de um publicano. Cristo defendeu os direitos da criança. Jesus abençoou criança. Direitos humanos em Paulo. Nas cartas paulinas ele reconheceu o direito de igualdade entre as raças, né? Raças é um conceito antigo, hoje é raça só. As classes sociais e gênero, né? No capítulo 3, verso 28 de Gálatas, né? Está escrito: e nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então todos nós somos um em Cristo, não há diferença. Paulo também defendeu os direitos civis ao ser preso em Jerusalém, quando ele evocou a sua cidadania romana para não ser açoitado. Ao perceber a manobra dos judeus para condená-los sumariamente, o apóstolo reivindicou o direito a um julgamento justo e apelou para César. Então, o apóstolo Paulo, vendo a manobra dos judeus, ele apelou para um julgamento justo, né? Apelou para César, né? O império, né? A Bíblia nos ensina a defender os nossos direitos civis. Terceiro ponto da lição: direitos humanos e a igreja, né? A igreja e os direitos humanos. A igreja e o trabalho escravo. O trabalho é uma forma de adquirir a sua propriedade pelos próprios esforços, além de dignificar o homem. Então, lá no capítulo 4, verso 1 de Colossenses, Paulo diz assim: vós, senhores, fazei o que for justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então, nós vemos muito essa violação do direito. Existe empresa que paga mais para uns porque mora no estado lá do sul. Existe empresa que paga mais para outros só porque foi conhecido, aquele chefe lá que está trazendo, né, estudou com ele na universidade, então traz ele sem conhecimento, sem experiência do processo e dá para ele um salário acima dos outros. Então a Bíblia: vós, senhores, fazei o que for justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então os senhores, os empregadores, eles têm que tratar com justiça os seus empregados. Aqueles que produzem bem, produzem com melhor qualidade, devem ser promovidos, em detrimento daqueles que produzem com pior qualidade. Isso é justiça, né? O empregador ele tem que conceder para os seus empregados condições de trabalho dignas, né? Olhando a CLT, os direitos que garantem ao empregado, né?
Vamos lá. A Igreja de Cristo não pode aceitar o trabalho escravo. Há uma condenação direta e objetiva na palavra de Deus no capítulo 5 de Tiago, né? A Igreja e os prisioneiros. O Conselho Nacional de Justiça divulgou em 2014 que a população carcerária do Brasil estava em 563.525 presos e que estavam encarcerados 206 mil prisioneiros, além da capacidade de vagas. Os presídios não oferecem condições mínimas de dignidade humana, higiene e salubridade. Índice de reincidência de crime é de 70%, o que mostra que a ineficiência do Estado na ressocialização dos presos. Como a igreja deve visitar os encarcerados, né? Então, veja bem, nós temos mais de 500 mil presos. O sistema carcerário brasileiro é deficiente, ele não ressocializa ninguém. O preso chega lá e sai pior, então nós não podemos colocar a culpa só no indivíduo. O Estado ele tem uma grande parcela de culpa. Nós temos que cobrar dos políticos, não adianta a gente ficar querendo matar os bandidos se a gente não luta para um Estado melhor, se a gente não luta para as organizações funcionarem bem. Não existe essa ideia de que bandido bom é bandido morto. Não existe essa ideia. Bandido bom é bandido recuperado. O Estado ele precisa favorecer, cumprir seu papel. É isso que a gente tem que lutar, para o Estado cumprir papel. Se o Estado não cumpre seu papel na segurança pública, vai matar seres humanos todo dia, bandidos, vai matar todo dia. Então, nós temos que ter um discurso de fortalecimento do Estado, de ausência de corrupção, porque o Estado, quando não tem coragem de entrar lá no morro do Rio de Janeiro e o traficante comanda o morro, o Estado está se omitindo. Então aquelas pessoas que criarem ali dentro vão ser bandidos. Eles serão produzidos pelo aquele ambiente que eles estão, porque o Estado se ausentou dali. Então, se nós queremos matar os bandidos e o Estado não cumpre sua função, logo nós não estamos tratando de forma igual. Nós estamos tratando com injustiça as pessoas. Nós temos que lutar por um Estado fortalecido. Nós temos que lutar para ter um Estado firme, as instituições funcionarem no Brasil, o sistema jurisdicional funcionar, o sistema legislativo funcionar em prol do povo. Se a gente fizer isso, nós vamos ter um Estado muito melhor. A igreja e o problema social. Os principais problemas sociais no Brasil: desemprego, precariedade de moradia, saúde, segurança, educação e outros, como resultado da ausência e ineficiência do Estado. A criminalidade tem aumentado a cada dia. Por quê? Porque o Estado é ineficiente. Então, quando a gente defende a ideia de querer matar bandido, por que não defender a ideia de um Estado mais organizado? Por que não defender a ideia de um Estado mais fortalecido, de um Estado mais moralizado? É claro que aqueles que são criminosos, eles devem pagar seus crimes. Só que quando a gente fala que o bandido tem que morrer, nós estamos tendo uma visão superficial do sistema. Nós não estamos atribuindo a culpa a quem de fato deve ter a culpa, que é o Estado, que é ausente, que é omisso nas suas relações de segurança, de saúde, de educação. Nós precisamos pensar melhor sobre isso. Desvio de verba pública tem colaborado para graves problemas sociais que a gente acabou de mencionar. O profeta Abacuque também ele constatou problemas na sua época, né? Opressão, violência, litígio, impunidade, suborno, juízo distorcido, né? O profeta Miqueias, por exemplo, no capítulo 3, ele diz o seguinte: os seus juízes dão a sentença por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então, meus queridos, eu quero ficar aqui com essa palavra, dizendo para vocês o seguinte: a Bíblia enaltece a dignidade humana, mais que qualquer livro. Qualquer livro, a Bíblia é o primeiro a enaltecer a dignidade humana. Deus ama o ser humano. Ele mandou Cristo para morrer pelo ser humano. Então, nós temos que amar o ser humano. E antes de você falar bandido bom é bandido morto, ou tem que matar bandido, por que você não fala Estado bom é Estado fortalecido, Estado sem corrupção? Vamos lutar para que nós tenhamos um Estado sem corrupção, um Estado fortalecido, instituições funcionando, o Poder Legislativo cumprindo sua função, o Senado cumprindo sua função, a Câmara cumprindo sua função, o Judiciário cumprindo sua função, o Presidente cumprindo sua função, o povo cumprindo sua função de honestidade, de justiça e de igualdade. Se nós fizermos isso, nós vamos acabar na raiz do problema. É claro que bandidos têm que ser punidos na forma da lei. Os transgressores da lei têm que serem punidos. Mas Deus ama o ser humano.
Então, meus queridos, muito obrigado, né? Fica aqui com as minhas palavras. Deus abençoe.